o domínio do corpo sobre nós. Assim como é possível nós estarmos tristes e essa tristeza ser transferida à nossa postura, também é possível você moldar a sua postura para moldar a maneira como você se sente. E essa é o tema da nossa live de hoje. Eu confesso a vocês que eu tô até um pouco assim nervosa e feliz porque o Malé é uma pessoa que eu admiro demais, já acompanho o conteúdo dele há um tempo, me inspiro muito na maneira como ele ensina, no jeito dele de falar, a voz que ele tem. Então, pra mim, ele é uma pessoa bem emblemática. E quando ele aceitou fazer a live comigo, assim, na hora eu nem acreditei. Sabe quando você convida naquela expectativa do não, eu já tenho? Então, é exatamente o que aconteceu. E aí, quando ele aceitou, então vocês podem imaginar a tamanha a minha felicidade, né? Eu vou... Deixa eu ver se ele tá aqui, eu vou adicionar ele, porque assim, vocês não têm noção de tamanho conteúdo que ele tem pra nos passar. Vocês sabem que já faz um tempo, eu trabalhei 15 anos com teatro, né? Eu brinco que desses 15 anos, eu fiquei 5 anos envolvida. E envolvida, assim, com as artes cênicas. Mas 10 anos, eu fui absolutamente muito, mas muito comprometida. Comprometida de verdade. Então, poder conversar com ele que é uma referência nisso, vai ser muito fantástico. Aproveitem para enviar essa live para as pessoas. Quem quiser assistir, conhecer um pouco mais sobre isso, seja muito bem-vindo! Muito bem-vindo! Muito obrigado, Andressa. Ah, imagina. Eu tava comentando aqui que eu tô até um pouco nervosa de conversar com você, porque você é muito especial. Que isso. Maravilha. Eu vou pedir para você se apresentar. Você se apresenta Tá para todo bom. mundo te conhecer? Sim. Então, boa noite a todos. Eu sou Roberto Malé, sou ator, professor de teatro há 40 anos. 40 anos como ator, né? Professor de teatro há 30 e poucos. Sou diretor de teatro também, dirigi muitos espetáculos. E durante 10 anos, agora em São Paulo, de 92 a 2002, eu dirigi o Grupo Tempo, que nós fundamos, e fiz vários espetáculos com o grupo como diretor, né? Fiz Olha, 2 espetáculos solos também, como ator. fantástico. Dou aula na Unicamp desde 2001, também na área de interpretação e de improvisação. Também faço exercícios de montagem, dirijo esses exercícios que são, né, do próprio currículo do curso. Perfeito. E também sou tradutor, já há alguns anos venho fazendo, já fiz muitas traduções de textos em francês, né? E um em espanhol, que foi O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. Ah, sim. E venho trabalhando também muito, né, nos últimos anos, até criei uma plataforma que eu chamo de Convívio, inspirado no Dante Alighieri, né, e no Platão, que é Uhum. onde eu falo sobre tradição cristã, né? Então, nos últimos 2 anos, particularmente, eu comecei a falar mais sobre a vida cristã e sobre a tradição cristã, que é uma coisa que se perdeu muito, né? Os católicos mesmo hoje estudam muito pouco. Então, eu também assumi um pouco essa tarefa aí. Então, essas são basicamente as minhas áreas de atuação. Áreas que eu compactuo e admiro profundamente. É, sabe que eu sou hipnóloga. E quando eu cheguei na Hum, hipnose, eu lembro perfeitamente, assim, Malek, é, quando eu comecei as aulas na hipnose e tal, eu falava, não, mas espera aí, isso aqui é artes cênicas. E aí me impressionei muito, porque muito do que usava no set terapêutico, muito do que se conduzia na vida cotidiana, eram muitos conceitos do teatro que a gente aprendia. E, e aí hoje eu estava olhando, né? Já me inscrevi na sua Black, achei ah, fantástica a é? maneira como você conduziu a comunicação. Eu sei que faltam 3 horas, então eu quero aproveitar e fazer um jabá para você aqui. Gente, faltam 3 horas só para acabar as inscrições da Black Malé. Então, se inscrevam lá, porque eu tô louca por aquele curso de artes cênicas. E hoje, em especial, eu quero convidar, assim, para a gente abordar um tema. Eu trabalho muito voltado à educação emocional. Então, eu brinco que na escola tradicional, nós não recebemos lá matérias voltadas para o nosso emocional. É tudo muito intelecto, é tudo muito
técnico, muito teórico. E aí você cresce e quando chega na hora de você colocar em prática, você não lida com as próprias emoções. Tem até um dado, Malek, Sim. que diz assim que mais ou menos 85% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e são demitidas por inabilidades emocionais. Imagino, deve ser isso mesmo. Exato. E aí eu trabalho com essa educação com adultos mesmo. Então, mostrando assim, como que a ansiedade se comporta no corpo, como é a inveja no corpo, como que é a gula, sabe, toda essa concupiscência, toda esse devaneio, essa entrega aos desejos desordenados. Uhum. Esse é muito a minha área. E aí eu queria que a gente trabalhasse isso juntos, eu quero muito ouvir você, de como foi a sua experiência quando você tomou consciência das emoções em você. Porque o teatro traz muito isso a nós, né? De pensar nas nossas emoções para conseguir fazer uma interpretação da vida de outro, né? Uhum. Olha, é uma boa pergunta, porque eu sou fleumático, né? Então, as emoções para mim são algo assim meio diminuído, você está entendendo? Até eu reagir a alguma coisa leva um tempo, Sim, eu não me abalo facilmente, sabe? Mas independente disso, quer dizer, eu acho que no meu caso, talvez por isso, por uma minha natureza, eu não diria nem que foi uma descoberta do plano das emoções, e que eu fui, vamos dizer assim, entrando em contato mais com o plano das emoções, no trato com o teatro, mas eu fui compreendendo aos poucos, e isto, a filosofia me ajudou muito também nisto, né, e o estudo da própria tradição cristã, porque isso aí era muito claro antigamente. Antigamente, que eu digo, há muito tempo atrás mesmo, antes do Renascimento, né, que as emoções são corporais, elas só não ocupam lugar no espaço, né, mas elas estão muito mais, né? São Tomás de Aquino pensa as emoções no corpo. sim. Para ele, são fenômenos corporais. E eu fui percebendo isso, né? Que talvez até por ser fleumático, dizem que a maioria dos atores é fleumática, né? Diz que Nossa, existe uma grande incidência de fleumáticos no teatro. E eu acho que um dos faz aspectos sentido. é esse, que a gente percebe claramente, ó, esse negócio de emoção não tem essa bola toda, e ela pode ser, vamos dizer assim, a questão no trabalho do ator, e eu acho que isso liga com a psicoterapia mesmo, né? É você compreender que as emoções têm uma íntima relação com o teu estado físico, corporal. Elas como que elas podem ser, sim, modificadas, não diretamente, mas através da modificação do estado físico. Não é? Quer dizer, não há como, por exemplo, você se colocar numa condição física assim e ficar sentindo tristeza. Não dá, tá entendendo? Para É, tristeza eu tenho que baixar tem que um pouco, né? encolher. Tem, então, então eu fui percebendo, eu tenho um talento de ator inato. Eu não sei como é que eu aprendi a fazer isso, porque mesmo quando eu comecei, em pouco tempo eu tive a felicidade de trabalhar com uma grande diretora de teatro gaúcha, Maria Helena Lopes, e formadora de atores também. Então, quando eu comecei a trabalhar com ela, em pouco tempo eu fiz um espetáculo, e depois da estreia desse espetáculo, ela veio conversar comigo e me perguntou, porque ela não me conhecia ainda muito bem, da minha formação. E eu disse para ela, ó, não tem muita formação não, e ela se espantou com isso. Então tem algo aí intuitivo mesmo, que eu não sei como é que eu sei, mas que eu sei. E que aí, trabalhando com ela, trabalhei 6 anos com ela, foi se esclarecendo. Ou Ah, seja, que o trabalho em teatro, o trabalho do ator, não é construído a partir das emoções, mas sim a partir vamos dizer, dos signos corporais dessas emoções, né? uhum. Então, por exemplo, você vai percebendo isso. Se alguém está nervoso, você não vai tentar se sentir nervoso, porque não dá para fazer isso. Não.
A gente não manipula diretamente as emoções, né? Mas se eu começar eu pegar algumas características, né, de alguém que está nervoso, que é uma certa velocidade, né, e uma certa Trabalhar as pernas. titubeio, eu começo a me te dar a impressão de que eu estou um pouco nervoso, tá entendendo? Né? Isso. Então, o trabalho cênico foi me dando muita clareza em relação a isso. E como eu tenho uma base aí, até hoje eu estudo sempre filosofia, eu sou uma espécie de ser estranho no meio artístico, porque ao mesmo tempo que eu tenho a formação artística, técnica, eu tenho uma formação filosófica. E isso me permitiu expressar uma teoria sobre o trabalho do ator, que é muito difícil de expressar, exatamente porque é algo que a gente faz intuitivamente. É, A gente sabe exato. fazer, mas a gente não sabe explicar o que está fazendo, né? Exatamente. E E aí, é legal, então, assim, comentando sobre isso, porque eu comecei no teatro muito nova, né? Eu tinha 7 para 8 anos. E logo que eu iniciei, assim, eu fui subindo de turma. Com 8 anos eu já estava participando de festival, competindo mesmo, premiação, tudo. Foi crescendo, foi muito, muito legal. E, assim, a minha área maior sempre foi improvisação. Então, exercícios de improvisação, essas coisas assim, quando a gente fazia aquelas disputas bem comerciais, eu acabava ganhando muitas delas. E foi ali meu contato com as emoções inicialmente. Foi ali que eu uhum, tomei consciência, sabe, Malé? E é isso que eu quero trazer para as pessoas, é isso que eu trato com as minhas alunas, nessa consciência das emoções, de você conseguir entender quando você está vivendo alguma emoção ao ponto de poder fazer algo para que ela amenize, em vez sim, de ser tomado por ela. sim, sim. E aí eu lembro exatamente o que você falou. Eu lembro que quando terminavam os jogos de improvisação, que algumas pessoas falavam assim: mas como que você pensou em fazer aquilo? Como que você disse essa frase? E eu ficava: como que eu disse essa frase? Não sei, eu só disse. É, Sabe? É bem isso. E o que eu convido muitas alunas hoje é, por exemplo, seu filho ou marido ou alguém do seu cotidiano derrubou alguma coisa e aquilo rapidamente ferveu seu sangue. Você já subiu numa ira ali com aquela situação. Tomar qualquer atitude dominado por essa emoção vai trazer muito vai mal. dar errado. É. Só que o que acontece hoje, né, Maué? A maior parte das pessoas toma consciência de que esteve assim, emocionado, depois que já passou. Sim, sim. Na hora, não. E eu sinto que, assim, as artes cênicas, elas dão esse. Posso até me arriscar em dizer poder, esse poder ao ator, né, essa experiência, de você conseguir ter esse jogo, de moldar. Então, eu lembro Sim. perfeitamente, eu quero que você comente sobre isso, que eu tinha uma cena num espetáculo em que eu saía de cena, feliz e tal, de um jeito, completamente assim, realizada, e eu tinha que dar a volta na coxinha ao ponto de entrar de novo 10 anos depois, com a morte do meu pai. Era um negócio assim, sabe? Então eu tinha como que 10 passos para fazer toda uma alteração e entrar Uhum, chorando do outro lado, sabe? sim, E moldar essas emoções é possível na nossa vida cotidiana. sim, sim. É porque a gente, como você dizia, nós somos vítimas mesmo das emoções em geral. As emoções são algo que nos acontece e nós não sabemos o que fazer com aquilo. Desculpa, hoje eu tô num resfriado há Pronto, 3 dias aqui. fica tranquilo. Deixa eu ver se eu abro. A gente não sabe o que fazer com aquilo, porque a gente tenta modificar o estado de alma diretamente. Uhum. E a alma é um negócio, né? A alma é associada na simbologia tradicional com a lua, né? Ela está sempre mesmo mudando e a gente não consegue, ela, ela não é concreta de uma certa maneira, né? As emoções não são concretas. Não E são. mais do que isto, né? A própria palavra já diz ex movere, é algo que a gente é movido por elas, ela acontece para nós. Nós não produzimos as emoções diretamente. Né? Em relação a essa situação que você diz, né? Alguém quebra uma coisa e você fica irritado,
os antigos davam aquela conte até 10, né? Que é exatamente isso, né? Você, só o fato de contar já vai mudar o seu foco, né? Exato. Da situação propriamente para a sua relação com essa emoção, Uhum. né? Então, só Perfeito. isso já é a respiração também, né? Que ela é fundamental. Geralmente, Se se concentrar em respirar. a gente tende a aprender a respiração com muita facilidade, né? As pessoas respiram muito mal hoje em dia. Falta expirar, falta deixar que o ar saia, né? Então, é isso que você dizia mesmo, quer dizer, para o ator é muito claro, é que o próprio Stanislavski, que estava tentando criar uma teoria ali sobre o ator, ele muitas vezes tropeça nisso e fala em vivências emocionais. Dizem que um colaborador dele, na década de 30 já, comentou com ele, nós estávamos certos, mas nós não deveríamos ter falado em vivências, mas em músculos e nervos, né? E é isso mesmo. A gente vai aprendendo, né, no trato com a cena, vai aprendendo isso, quer dizer, não há nenhum problema eu sair de um estado que eu saio de cena leve, faceiro, e simplesmente entro depois com uma coisa pesada. E não tem nenhum mistério, porque as pessoas acham que há uma espécie de transmutação alquímica na Não, sua uma alma. encarnação, Não é, né? né? Aquele termo que a maior parte dos atores detesta, né? Que é encarnar um personagem. Encarnar o personagem, né? Viver a personagem, não dá para fazer isso. Uhum, sim, Isso é o olhar do público em geral, e é, não do próprio artista, né? exato. E eu gosto de trazer isso para as meninas, para as mulheres, que elas têm esse poder sobre as emoções e que não as emoções podem tomar. Então, assim, aquele dia que, por exemplo, as pessoas que estão aqui assistindo vão se identificar provavelmente, aquele dia que você acorda meio da pá virada, assim, você acorda, parece que não dormiu tão bem, algo aconteceu e você não sabe exatamente o que. Tem duas opções. Ou você carrega aquele estado ao longo do dia, ou você, digamos assim, sei lá, finge estar tudo bem inicialmente, né? Muda esse estado, procurando outros gatilhos de emoção ali com você, para que você Uhum. transforme isso. Eu tive uma paciente até que ela tinha muito conflito nos relacionamentos dela, porque ela não conseguia filtrar as expressões faciais dela. Então, quando algo acontecia, ela já estava assim, ó, olhando a pessoa fazer, ela estava assim, ó. E aí ela não conseguia entender que talvez aquele rosto não era o ideal para aquele momento. Então ela ia arrumando Aham. muitas inimizades. E eu fiquei com ela no consultório e falei, não, vai, sorri para mim. Agora sorri com os olhos. Aí, agora a gente vai fazer assim. E nós tivemos que fazer um treino mesmo facial para ela conseguir ter essa consciência de como ela reagia às outras coisas. Porque senão, qualquer coisa que ficava desgostosa para ela, ela já, tipo, fazia a cara de nojo e repunava aquilo. E é desconfortável, né? Sim, sim. E às vezes, e muitas vezes as pessoas simplesmente não viram a chave de uma emoção que a gente pode dizer negativa, simplesmente porque não querem, É, sabe? Né? Há um ganho nessas emoções negativas que, em geral, as pessoas não reconhecem, não. sabe? Mas o exemplo típico é assim, aquela pessoa que levou um fora, namorado, está triste, chega em casa, aí ela põe uma meia luz, põe aquela Uma música música triste. que lembra, aquela, né? Pega um copo de uísque, quer dizer, Veste um filme ela, triste. no fundo ela está, há um Criando. ganho nisto, né? Há um certo prazer em viver essa emoção e de sentir-se vítima da sociedade, do mundo, entende, né? Uma Ou seja, autopiedade. no fundo é não assumir a responsabilidade sobre a nossa própria vida, que não é Perfeito. nada fácil mesmo, a gente está sempre fugindo disso, né? A gente tem um salmo de Davi que diz isso, né? Todo homem é mentiroso. E aí ele repete, todo homem, quer dizer, para a gente não se iludir, Não achar que tem exceção. né? Nós somos uns mentirosos, e particularmente para nós mesmos, né? Porque a mentira para os outros não é tão grave porque você sabe que está mentindo.
Mas quando nós começamos a mentir para nós mesmos e acreditamos nessas mentiras, aí você é um sério concorrente à terapia, né? Porque você É, precisa de uma ajuda externa, porque você entrou numa autoilusão aí da qual é difícil sair. que você Claro que para de as se enxergar, artes, né? a meditação, a oração, isso tudo pode ajudar, né? Pode. Mas nós É, vivemos aí que você dizia de outra forma há pouco, né? E mais explicitamente no início da conversa, nós não somos educados emocionalmente. não. Né? Simplesmente as emoções são como que acontecimentos independentes de nós, sabe? Sobre os quais nós não temos poder algum. E o que eu considero E, mais perigoso, sem análise. E quando eu digo sim, análise assim, você explode, por exemplo, numa emoção que perde totalmente o controle, toma uma série de atitudes que te geram um remorso, um arrependimento logo depois, mas sente aquela culpa momentânea, só para um alívio da consciência, mas depois não medita sobre aquilo. Depois não. não E, volta. é, e, é- e ainda encontram várias justificativas para que tenha agido daquela maneira. Exato. Para Não é fazer isso? sentido, né? Claro. É. Uma das coisas que eu trabalho muito no consultório com relação às emoções é essa análise diária, né? De olhar realmente o que você fez, de observar esse comportamento diante das coisas, diante da vida, e conseguir, no dia seguinte, pelo menos, procurar tomar uma postura diferente, procurar agir de uma maneira diferente. Eu tenho um exercício que eu brinco com as alunas, que é o exercício de dor. Eu aprendi com um professor de teatro, eu devia ter uns 12 anos. Que ele, assim, quando você se machuca, ele falava bem assim: Andressa, a dor, ela é inevitável. Bateu o seu pé, vai doer, o seu sistema nervoso vai avisar que aquilo foi machucado. Agora, ficar sofrendo por aquilo vai ser uma opção totalmente sua. Então, Uhum. e aí virou uma brincadeira comigo. Então, hoje, quando eu me bato ou quando eu me machuco, eu conto assim: vamos ver em quantos segundos eu consigo sorrir. Um, dois, três. Ai, aí já tô carregando um sorriso, continua doendo. Claro, Mas não precisa. Tem uma frase de Santa Teresa que diz assim: o sentimento é meu, mas o rosto é do outro. E as perfeito. pessoas o rosto é das outras pessoas, elas não precisam. Uma vez que elas não têm um poder de alívio a você com a sua dor ou com o seu problema, nada adianta transferir isso a ela, né? Ela não precisa. É verdade, é isso mesmo. Sim, exatamente. E falta também, né, não é só a educação das emoções, né? Um trabalho sobre a inteligência mesmo. É como você dizia, na escola tudo é exercício do plano racional e não da inteligência. Até porque a maioria desses professores hoje nem acredita que, na verdade, Sim. né? Então Não acaba que reconhece. não, acaba ficando assim uma espécie de ideologização de tudo, você está entendendo? As Absolutamente. pessoas, em vez de ensinar as pessoas a ver, a inteligir, porque esse negócio da educação da vontade, na verdade, nem existe, né? O que você educa, de uma certa forma, o que as pessoas chamam de educação da vontade, seria o exercício do irascível, Sim. né? Quer dizer, Do raciocínio ali, né? desse poder de agir, de aguentar, Apesar de de. aguentar uma situação difícil, de permanecer na paciência, etc., né? Porque a vontade ela é movida pelo que a inteligência vê, né? Então, se a inteligência vai percebendo, vai captando bens mais altos, mais valiosos do que os prazeres físicos, por exemplo, a Uhum. vontade vai naturalmente aderir a esses bens. Exato. Então, no fundo, a educação da vontade não existe. Existe a educação da inteligência que move a vontade. É. Eu acabo usando o termo, sabe, Malé? Eu uso o termo educação da vontade mais como uma intenção pedagógica de ajudar as Uhum, pessoas a entenderem claro, esse claro. sentido. Mas nada mais é do que eu falo que é o domínio de si mesmo. É, Não perder de vista o que de fato nós somos, o que de fato nós temos dentro de nós, assim. É, e pegando assim o gancho do que você falou lá no início, e eu não sabia disso, que você fez a tradução do livro de Santa Teresa d'Ávila.
Fiz Eu, a última edição, sim, que foi pela Eclésia, que eu traduzi, a gente optou por traduzir o manuscrito original, porque perfeito. existem dois manuscritos, né, do Caminho de Perfeição. Aham. O chamado de Valladolid, que é o segundo, e o do Escorial, que é o primeiro que ela escreveu para as filhas espirituais dela, no início do convento, da fundação, logo depois da fundação do convento de São José. E Olha. esse livro é maravilhoso. É o Então, livro que deveria mais ser lido mesmo pelas pessoas que buscam aprender com Santa Teresa, né? Esse e o livro da vida. Porque o é, Castelo Interior já é para assim quem está já na segunda morada, eu terceira fico, morada, outro nível, né? Eu fico é outro até um pouco nível. emocionada, porque eu sei que você não sabe, mas a minha filha tem 45 dias. E o nome dela é Dávila, em homenagem a Santa Teresa d'Ávila. Hum, Eu sou devota de Santa Teresa d'Ávila e justamente assim, abraçando o que nós estamos conversando sobre esse domínio de si, sobre essa força dos nossos desejos desordenados, desse chamado ao irascível mesmo, o que me chama em Santa Teresa d'Ávila é esse controle da soberba dela, assim, quando ela fala sobre isso. E, eu busco muito trabalhar isso aqui, porque a soberba, ele é esse mal que ele nos cega sim, emocionalmente, nos cega nas nossas atitudes, de acreditar que eu não preciso, que eu já sou bom o suficiente, de que eu não preciso de nada sim, mais, de sim, que eu não preciso me sim, desenvolver, e de que o sim, mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou, sabe? sim, Sem nenhuma evolução. Então, para mim, Dávila tem, Santa Teresa tem, enfim, inúmeros ensinamentos, né? Mas o que tocou profundamente o meu coração, o que conversou comigo, foi esse combate à soberba mesmo, esse em que ela diz, né, no livro dela, uma das frases que ela fala assim, né? Ei, eu não sou digna, né? E aí, com toda essa santidade dela, ela dizer que ela não é sim, digna, me coloca no chão, sim, sabe? sim. Perfeito. É aquilo que de vez em quando eu falo lá na certificação, tem uma aula que eu falei bastante sobre isso, né? Que não se trata da gente, não se trata de querer ser bom. Ninguém é bom, né? O próprio Cristo, quando alguém vira para ele e diz, bom mestre, ele se vira assim, por que que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Então a questão não é querer ser bom, mas fazer coisas boas, agir bem, né? Que durante muito tempo eu não entendi isso com clareza, e veja que eu mexo com ação desde sempre. Uhum. Mas às vezes as pessoas caem numa espécie de moralismo, né? Quer dizer, como se as ações boas tivessem um valor em si mesmas, quando na verdade a boa ação tem um valor porque, primeiro, porque ela tem um efeito bom, e segundo, porque, de fato, à medida que você realiza boas coisas, você vai se tornando melhor. Você vai atualizando aquilo de bom que há em você e Sim. que está em potência, né? Mas hoje em dia o discurso é contrário, todo mundo é bom, O mundo nos né? corrompe, né, Malé? Muito, muito. Hoje em dia é terrível, porque aí É, as pessoas começam com esse discurso. Claro que isso aí vem de instâncias de poder muito altas e muito mesmo fortes. sim. Então as pessoas, quem cria todo esse estado de coisas aí sabe muito bem o que está fazendo, né? E é tão perfeitamente criado que a gente tem a impressão de que tem a mão aí do capiroto aí, porque isso aí não é uma coisa que o ser humano seja capaz de conceber com tanta perfeição. E é Tanto impressionante estratégia, né? como essa estratégia geral está sendo não só armada, mas já executada há um bom tempo, né? A grande vantagem, a boa nova é que a verdade ela tem um poder avassalador, Uhum. né? Então toda essa artimanha aí vem do pai da mentira e portanto é tudo mentira. E é fácil de você iluminar isto, né? Ajudar as pessoas, esse trabalho que você faz, que eu procuro fazer também, de lançar luz. Eu acho que nós estamos num momento em que não passou o momento de conflito direto, Sim. sabe? Eu acho que isso leva a tem que ter gente que faça isso.
mas não é o meu caso. Não, Eu acho nem o que meu. não é a nossa função, como Cristo pediu para nós mesmos, vocês são a luz do mundo. Vocês Uhum. têm que Sal da iluminar terra. É. e não virar, né, não entrar na luta direta, porque Sim. o conflito gera mais conflito. É, eu levanto muito a questão com as alunas, com o pessoal aqui do perfil mesmo. Eu falo que o meu objetivo aqui mesmo é diário, e eu me recordo muito disso, principalmente na oração de São José para o trabalho, de ser luz, sal e fermento. Então, nos momentos de iluminar, iluminar, nos momentos de salgar mesmo, de ser firme, de, sabe, de se posicionar, de não ficar ali insosso, fingindo que não é comigo, entendeu? E nos momentos de fermentar mesmo, de Uhum. puxar as pessoas para cima. E às vezes puxar para cima é uma coisa que eu é redundante, né? Mas é uma coisa que eu falo que se você não fizer, se você parar, você desce, você cai. Não é. Sim, É como se fosse sim. uma a escada, como se fosse uma escada rolante ao contrário, sabe, Malek? Se você É, parar, ela vai te levando para trás, você, assim. mas Santo Agostinho diz isso, né? Que na vida espiritual não tem parada. Ou você está crescendo ou você está caindo. E se você está com a impressão que está parado, é porque você está caindo. Tá caindo, não percebeu. Né? É, Né? é. É até meio Você fúnebre isso, falava antes mas é também dessa coisa verdade. da necessidade da consciência, né? E a gente vê que na própria igreja, numa boa parte dela, não se fala mais disso. Quer dizer, o exame de consciência diário, por exemplo, era uma prática comuníssima. Sim. Hoje em dia ninguém, as pessoas não lembram que isso existe. Então é claro que isso vai gerar necrose, Uhum. né? A própria confissão, ela tem essa dimensão de iluminar a nossa alma. Não é só se descarregar dos pecados. Não. Claro que tem o perdão dos pecados é fundamental, mas não é a única É coisa que está além. ali. É muito além. Uhum. E nós perdemos essa prática porque nós não estamos vendo o sentido mais profundo do cristianismo, sabe? Nós estamos muito na superfície das coisas, né? É como se Então, tivesse tido essa dissociação, assim, de a vida espiritual é lá e a sua vida é e a aqui. minha vida cotidiana é aqui, são É, coisas separadas, é. estanques. E aí, quando a minha vida cotidiana não dá certo, daí eu recorro à minha espiritual. Uhum, uhum. Então, o meu primeiro plano é a minha vida, e o segundo é quando o primeiro não dá certo. É, Sabe? e É nós já verdade. temos isso, né? Uma coisa que eu estava pensando outro dia, e estava lembrando de um padre que eu gosto muito, Padre Joaquim, que ele contava a seguinte história, que num sermão, ele virou para a Assembleia e disse assim, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão, né? E aí ele disse, agora. Todo mundo baixou a mão. Porque nós somos assim, não é? Nós queremos isso, né? Nós queremos o céu, mas não agora. Tá bom aqui. A gente tem a impressão que aqui tá bom. E Sim, isso já é uma espécie de desvio do olhar. A claro. gente não percebe, né, a realidade concreta mesmo, como ela Já meio que se perdeu o chão, assim. apresenta. Já, É. é. E A por um outro maior. lado tem o fato da nossa alma ser imortal. E falando agora em termos mesmo, já que estamos falando de religião um pouco, né? Na tradição cristã, né? Não havia morte. A morte entra com a queda de Adão. Né? Antes seria, né? Adão não morreria, ele simplesmente seria elevado aos céus, como foi Exato. Nossa Senhora. Uhum. Né? Então algo em nós tem ainda essa herança e a gente tem a impressão de que não vai morrer. Uhum. Mas é só uma impressão. Exato. E aí, quando alguém morre, alguém grande morre, as pessoas chocam, Se assustam. porque elas lembram que elas vão morrer. E lembram que É, elas não sabem quando. Sabe, é, o que é muito interessante, assim, Malek, foi uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a me entregar verdadeiramente, assim, ao próximo, no consultório, tudo, é que eu acabo, e tem pacientes meu aqui assistindo a live, eu acabo ficando mais tempo nas primeiras sessões, trazendo a pessoa para a realidade dela, para depois, de sim, fato, eu conseguir trabalhar alguma coisa com ela. Porque, é, assim, eu arrisco a dizer que uns 80% dos meus pacientes, dos alunos e tudo, eles chegam num mundo que não existe. É, sim.
numa realidade irreal, que é cheia É, de idealizações e aí muita frustração, porque fica na cabeça um imaginário desordenado, e daí quando eles abrem os olhos para o mundo, não é nada daquilo que eles estão imaginando. sim, sim, é isso mesmo. Em teatro é a mesma coisa. É. Em teatro é a mesma coisa, as pessoas chegam assim num mundo fantasioso, mas isso aí é Uhum. geral. Nós estamos vivendo uma alucinação coletiva. As pessoas não percebem isso, elas acham que está tudo normal, que o problema é só de ordem econômica, social e política. Não é, não. No fundo, o problema é de ordem mesmo, para não dizer espiritual, porque fica às vezes um pouco abstrato, de Uhum. consciência. Consciência. A consciência de si, a consciência da realidade, né? Nós não somos capazes. Bom, as pessoas não olham para o céu hoje em dia, Não. em geral, né? Não tem A contemplação beleza nenhuma, né? não tem contemplação nenhuma. E aí acho que a vida não tem gosto, etc. É que elas não estão percebendo a Elas não estão realidade vendo a vida. concreta. Aham. Não. Eu Exato. sempre cito uma frase do Guimarães Rosa que diz: quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Não é? E é isso mesmo. Porque Se tá você acha que ali. nada está acontecendo, é porque você está meio cego. Uhum. No mínimo, está acontecendo. Bom, tem um monte de coisa acontecendo neste mundo lá fora, mas Muito. você está respirando, você está vivo, não se agradece mais a própria vida. As pessoas acham que é normal estar vivo, e aí levam um susto quando morre. Quando alguém morre. É, Até mesmo meditar sobre a morte, né? Enfim, isso aí sim, a gente entraria em milhares de temas, né? Só que é, assim, pensando assim, no início da nossa conversa sobre as emoções, eu digo que é um dos passos mais simples para começar essa consciência ativa. Eu uso esse termo, sabe, Malé, da consciência ativa. É como se existisse dentro de nós uhum, um botão de liga e desliga, e que é muito fácil nós entrarmos no automático e vivendo a sim, vida sem perceber. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando assim: Nossa, como a sua filha já tá grande, passou muito rápido. Ela falou pra mim. E aí eu falei: Passou rápido pra você, porque eu aproveitei cada segundo. Então eu não tenho essa sensação de velocidade, porque eu estava atenta. E, sim, e esse é meu convite. É esse olhar atento, porque aí você consegue perceber as emoções, você consegue perceber as coisas em que somos falhos, em que somos muito ruins, em que precisamos trabalhar, e eu digo isso no âmbito das virtudes mesmo, sabe? sim, Do desenvolvimento de nós mesmos, assim, sim, costurando os outros. sim. Falta uma. O próprio fato de que as emoções, sejam positivas, sejam negativas, são tão importantes para as pessoas é porque elas não estão percebendo a realidade concreta mesmo. Porque as emoções não têm essa bola toda, elas estão sempre mudando, não é? Enfim, as emoções elas não têm importância nenhuma no fim das contas. Não. O que tem importância mesmo é a realidade concreta, né? Veja, de novo eu volto com o problema da igreja, porque eu acho que não a igreja em si, mas a prática A prática religiosa. do ensino, e do ensino na igreja nas últimas décadas, esqueceu um pouco, né, de alguns elementos que são fundamentais, né, e particularmente do papel da inteligência e da vontade na vida humana. Porque o que que é o céu, né? Está lá em Tomás de Aquino, quer dizer, não sou eu que estou dizendo, né? O que que é fundamentalmente o céu é a visão de Deus, ou seja, é a inteligência. O céu, vamos dizer, a vida eterna, feliz, é ver Deus e, portanto, amá-lo. Porque quando você vê Deus mesmo, não tem como não amá-lo. Ele é perfeito. É por isso que a gente não vê Deus nesta terra, porque senão a gente não conseguiria não amá-lo. E aí não teria nem liberdade, Uhum. né? Então, na nossa condição, é natural que Deus seja um Deus escondido, como diz a tradição. Mas o céu, então, é algo que acontece com a inteligência e com a vontade. E nós não cultivamos essas faculdades hoje. Nós Uhum. ficamos no plano da razão e das emoções.
e das ações, vamos dizer, E da sensação, né, Malé? das A sensações, sensação. o Então, eu tenho que gosto. sentir. Se eu não sentir, eu não ajo. Isso é a maior prisão do século. É verdade, é verdade. Se Esse é, dependesse da nossa vontade, vontade não, do nosso desejo, né? isso. Se dependesse do nosso desejo, nós estaríamos sempre pulando de uma coisa para outra e não realizaríamos nada. Que é como vive a maior Seríamos, parte. É como vive uma grande maioria. Pulando ali de um é, lado para o outro, né? Eu tive uma paciente específica que ela virou para mim assim, eu tenho vontade, Andressa, de voltar para a religião. É, mas eu vou na igreja, eu não sinto nada. Ela falou assim para mim. Então, sim, assim, não sei. Aí eu virei para ela e falei, não, mas peraí, você só vai para a academia quando você tá com o corpo forte? Você só come saudável quando você já tá com o corpo que você quer, bonita? Falei, não, primeiro você vai. E aí, se você for digna, você sente. Entendeu? sim, É o caminho inverso. Só que as pessoas elas estão nessa condição mais primitiva, mais básica do eu preciso sentir para agir, senão eu não. É, é, é uma redução mesmo, uma espécie de achatamento uhum, da vida só para o plano psíquico e corporal. Nada mais existe. é, E tudo conspira para isso. As próprias artes conspiram para isso hoje. Os ensinamentos em geral mesmo da cátedra aí, do uhum, Ambon, né? Conspira tudo para isso, para uma coisa só horizontal. Nós precisamos redescobrir a dimensão vertical da realidade. é. Que o bom trio para olhar para isso é o trio da beleza, da bondade, né? E da verdade. Sim, É o aspirar, é o olhar para isso, começar a reconhecer o que sim, é belo, o que é bom e o que é verdadeiro. E aí, a partir sem disso, dúvida. nós conseguimos, pelo menos, respirar, né? De, de, de sair dessa. Eu brinco que é uma escravidão mesmo, viver para as paixões, para os desejos. Claro, É uma claro. escravidão, porque A você não gente tem a consegue impressão pensar. que está mais livre, mas não está, não. Não. Não está, não, porque a gente não é capaz mesmo de escolher, né? A gente é tomado pelas coisas e vive ao sabor das circunstâncias, Uma né? dependência. E no mundo que a gente vive, onde tudo mesmo conspira contra a consciência individual, Hum, aí é assim, alimentar a confusão, o caos em que a gente está vivendo. uhum, Por é. isso é tão fundamental esse trabalho que você desenvolve, que eu, enfim, pessoas que estão Sim. fazendo. Nossa, Eu acho que no Brasil, eu acho que Deus é um pouco brasileiro mesmo, porque não verdade. é por mérito nenhum, né? Mas nós estamos vivendo uma espécie de refluxo disso. Nos Graças a Deus. últimos, já nas últimas décadas, né? Uns 20 anos mais ou menos, isso começou mesmo pelo menos fortemente, com o trabalho do professor Olavo, Olavo, né? ali no início do milênio, né? Que de uma certa forma deu um choque nas pessoas, né? Ele inflou, né, esse conteúdo. É, e acordou muita gente que começou a fazer um trabalho mesmo de lançar luz sobre as coisas. Sim. Nós temos que parar com esse negócio de dizer, de achar que nós temos que dizer para os outros o que eles têm que fazer, cara. Uhum. Não, nós temos só mostrar a realidade para eles e, ó, escolha aí, faça o que você quiser. Eu não sou. Mas hoje em dia todo mundo é mestre espiritual, pô. Não, o nosso papel é só iluminar. A gente ilumina as sombras. Só iluminar, E aí, eu também acredito nisso. E, nossa, né? eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, porque por muitos anos eu sempre acreditei em tudo isso que nós estamos conversando, mas eu vivia em bolhas, Maué, de pessoas que não viam isso. E aí eu falava, cara, será que eu sou tão louca? Será que. Nossa, será que tá acontecendo? Porque eu não conhecia, não conseguia conviver com pessoas que também tinham esse chamado, assim. Não sei se eu posso dizer que é um chamado, mas é como se fosse um fogo que queima, dizendo, vai, você tem que falar sobre isso, você tem que conversar mais um vídeo, mais uma aula, fala com mais uma pessoa. E aí, quando eu cheguei e vim nesse universo, nem muito pelo Ítalo Marcilli, que eu acabei conhecendo um leque de pessoas maior, conheci o Olavo pelo Ítalo. Então, ali eu falei, achei! Aqui tá o meu grupinho. Sim,
É Não, é muito... isso mesmo. Isso vem crescendo, isso é muito bom. As pessoas estão acordando. Você vê que o povo brasileiro, quer dizer, o que salva um pouco o povo brasileiro é o seu, assim, a sua preguiça, de uma certa forma, né? Não tem aquele negócio do Macunaíma, que ele está sempre dizendo assim, que preguiça, né? Não. É, então, o povo brasileiro, ele dá muito trabalho e já não quer. Então, isso é um defeito, sem dúvida nenhuma, mas também o salvou um pouco dessa coisa ideológica tão forte que o planeta quase inteiro está sofrendo, especialmente no Ocidente, né? Tente falar sobre esses temas que, né, que são preferenciais aí no meio, dentro da inteligência brasileira aí, o povo nem entende do que as pessoas estão falando e não dá bola para Não. isso, né? Então eu acho que assim o povo brasileiro é um povo bom ainda e que só que ele está sendo desvirtuado porque Tá. tá toda a mídia, né? Muito do ensino acadêmico aí escolar está trabalhando no sentido oposto mesmo, Vem né? desde da educação infantil. Desde a educação É, infantil. é, Moldando ali em pequenos detalhes, sabe? Até mesmo porque tem uma frase, agora eu não lembro exatamente quem repete ela, mas eu já ouço muito que muito do que educa é a personalidade do educador. E claro, se ele não tem esse conhecimento da verdade, se ele não tem essa estrutura, esse alicerce, ele educa mal. sim, E claro. aí, e aí Ninguém vai, dá o que não tem. e aí vai virando uma bola de neve e já não se acha É, mais o fio inicial, né? é. Perfeito. Olha, eu acredito que eu não quero mais tomar o seu tempo, né? Eu sei que a gente já tá aí em 40 minutos de live, mas eu queria te fazer um convite de, se você pudesse, assim, por exemplo, encerrar com. Eu gosto muito de fazer isso, né? Eu digo que nós sempre temos uma frase ou um dizer, enfim, um mantra, como é que você quiser chamar, como se fosse o seu emblema. Qual seria o seu, Malê? Como você encerraria a sua apresentação? Olha, eu uso muito uma frase do Jacques Copeau, mas em relação ao próprio teatro e o trabalho do ator. Mas, como é desse ponto de vista que nós estamos, né? Até sob esse ponto de vista, até que você me convidou, Sim. a frase dele diz assim: para o ator, doar-se é tudo, e para doar-se é preciso antes possuir-se, Nossa, né? amei. Acho que isso vale para tudo. Uma vez eu escrevi um texto também que eu dizia que o ator é um presente, jogando com a coisa da presença, né? É um presente que se dá, né? Então eu acho Amei. que isso, eu acho que todo ser humano é isso, é um presente que se dá, ou pelo menos que deveria. A vocação dele é esta, Uhum. né? É, É o negócio do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, nós estamos aqui para. A gente pode usar a palavra servir, é que as pessoas claro. ouvem isso e veem isso de uma forma meio negativa. Então, doar-se. Doar-se é mais legal, eu acho. Ótimo. Eu tenho uma aula Né? que eu falo assim, é muito mais do que doar-se, é dar-se, né? Sim, É dar-se mesmo, é tipo, dar a si mesmo mesmo. Muito mais. sim, porque é só assim que a gente cresce. Né? O ser humano, como dizia o Aristóteles, é um animal naturalmente social. Sim, Nós só crescemos em relação, não perfeito. é? E também tem a frase que é do Cristo, mas está só, eu acho que está nos Atos dos Apóstolos, não está nos Evangelhos, em que ele diz que é melhor dar do que receber, né? Eu não me lembro exatamente da frase, mas a ideia é essa. É a É nesse frase de São sentido. Francisco lá, né? É melhor antes dar. Dar é o que nos faz plenos. E a gente tem a ideia que, que a gente tem que se encher de Não. coisas. E aí é um Não, é vazio que nunca preenche. esvaziando. É o negócio da Santa Teresa. Uhum. Quando você cria um vazio, assim, a natureza, a natureza, com crase, repugna o vazio. Então, quando você cria um vazio, a própria realidade o preenche. A gente tem que se abrir para a realidade, não ter medo disso. Uhum. De viver a verdade. É, Perfeito, perfeito. E eu aproveito para convidar todo mundo que está aqui, vão lá no perfil do Mauê,
Tem um link lá na bio dele para participar da Black Malé, que eu achei sensacional. Que tá aberto, né, até hoje para se inscrever. Hoje é o último dia. Eu acho que as inscrições ainda, até sexta-feira, você pode se inscrever. Ah, tá. Mas os cursos vão estar aí com desconto para quem se inscrever, de hoje à meia-noite até meia-noite de sexta-feira. Durante Aí, ó, 3 dias, a gente já está dando desconto nos 5 aproveita. cursos que estão lá disponíveis. Eu vou fazer o de artes cênicas. Ah, Eu já ótimo. quero muito. Eu recebi uma missão, tem um colégio que é católico e um apostolado aqui na minha cidade. E ele é vivencial mesmo, ele é católico de verdade, assim. E é de educação infantil. E eu recebi um chamado para dar aula de artes cênicas às crianças. Ah, que bom, que bom. Então, assim, eu tenho uma grande missão pela frente no ano que vem e quero honrá-la mesmo, com toda a dedicação. E Tá, mais uma depois eu vou vez, te dar o endereço também de quero. um ator do Grupo Tempo, que agora está dirigindo o grupo mesmo, porque ele e a mulher trabalham muito com o teatro na escola. Olha, E acho que é legal, né, as pessoas que têm. Porque eu não trabalho, eu não sei trabalhar com adolescente, com criança, não é o criança. meu, Não não é é o seu meu forte. trabalho. Mas eles estão se dedicando muito a isto. E acho que nós precisamos sim fazer um movimento, assim, as pessoas têm que entrar em contato, porque é preciso, a arte é fundamental no ensino, né, na formação da personalidade, vamos Muito, dizer muito, assim. muito. E isso está sendo, né, tem espaço para que. É isso que eu dizia antes, eu acho que o nosso trabalho tem que ser mesmo positivo. Sim. Parar com esse negócio de criticar e entrar em conflito com o inimigo Não. e lançar só luz sobre ele, sabe? Que é Uhum. que nem o Drácula, né? Se você já lança a luz, ele morre sozinho, você não precisa fazer Não precisa nada. atacá-lo. Sim, eu Não concordo. precisa, se você vai atacá-lo, ele te mata. Você tem que ter uma estrutura você tem que ser muito forte para atacá-lo diretamente. E não é a verdade vos libertará, diz Cristo. Né? E a beleza também, nesse sentido também, porque Sim, a beleza e a verdade são dois aspectos da mesma realidade. sim. E o teatro, as artes, a beleza, ela educa esse lado, ela faz esse Não chamado há dúvida nenhuma. com uma intenção boa Parte ali do nosso sobre. problema hoje foi gerado pelos artistas, pela arte moderna e pós-moderna depois, né? Que Sim, todo mundo fica falando mal da realidade, das estruturas sociais, mas as pessoas não percebem que boa parte disso só foi possível pelo trabalho dos artistas. Os artistas são muito responsáveis pela situação atual e eles são os primeiros a tirar o da reta, é, né? perfeito. Então temos que fazer o trabalho oposto, né? Cultivar mesmo, cultivar a beleza, não a beleza, não o bonitinho, não a Não, verdadeira beleza. a verdadeira beleza, que tem profundidade. E não é um desenho superficial, não, a beleza é profunda Não, mesmo. É, é, ótimo. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença de nada, mesmo. Anderson, é uma alegria. Espero ainda um dia poder te encontrar pessoalmente. Isso vai acontecer, eu acredito nisso. Se Deus E, quiser. enfim, no que Você você. mora onde? Eu moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu. Eu É. não conheço Foz do Iguaçu. Ah, Malé, tem que conhecer as cataratas. Você É sabe a que eu sou gaúcho, né? manifestação de Deus na Terra, é as cataratas do Iguaçu. Eu conheço por imagem, assim, aquilo lá é lindo mesmo, mas eu nunca tive a oportunidade de ir às Legal. às cataratas. É Mas se Deus fantástico. quiser, nós vamos nos encontrar pessoalmente ainda. Vamos sim. Gente, E muito vamos falar mais obrigada. para frente, vamos fazer uma conversa sobre Santa Teresa, Ai, meu Deus, eu acho que eu morro. Eu não sei se eu sou sobre o digna, Carmelo. né? Sabe que eu sou muito, desde a minha conversão, os carmelitas sempre foram muito presentes na minha vida. Santa Teresinha, bom, Santa Teresinha é minha madrinha de casamento. Ah, A gente pediu para o padre, né, casamos numa igreja de Santa Teresinha, e pedimos para ele que Santa Teresinha fosse oficialmente nossa madrinha, e ela é madrinha do nosso casamento. Mas ela é muito importante assim na minha própria conversão. claro. E depois Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Elizabeth, nós estamos lançando uma editora
Em poucas semanas nós vamos começar a colocar alguns livros, chama Editora Cedro. E um deles são as meditações de Santa Elizabeth da Trindade, que eu traduzi, dois retiros espirituais dela. Então, Santa Elizabeth também, São João da Cruz, é que São João da Cruz é meio alto ainda, né? Muito alto para mim. Mas eu tenho um profundo amor Muito pelos alto. carmelitas. Sim. Então, vamos um dia também fazer uma conversa sobre Santa Teresa Nossa, e claro, sobre o Carmelo. Meu Deus, conte comigo, com Tá bom, certeza, tá bom? Gente, tá muito bom. obrigada pela presença de vocês. Se vocês quiserem tirar um print, compartilhar o que vocês mais gostaram, vou deixar essa live salva, então dá para compartilhar, dá para colocar nos comentários, como vocês acharem melhor. Essa live vai ficar para sempre aqui para guardar no perfil e no meu coração também. Malé, muito obrigada, Deus te abençoe e pode sempre contar Amém. comigo, tá bom? Muito obrigado, André. Deus te abençoe também. Foi uma alegria te conhecer agora virtualmente, mas conhecer É, pessoalmente, vamos. já conversando, já se aproximando mais, né? Isso, claro, com certeza. Maravilha. Um beijo, gente. Boa Legal. noite. Tchau, Fiquem com tchau. Deus.